Senhora, não entre no carro. A voz cortou o ar frio da noite como uma lâmina, desesperada e rouca. Sarah Mitchell congelou, uma das mãos já na maçaneta cromada de sua Mercedes preta. O estacionamento executivo da Mitchell Corp estava vazio, exceto pelas sombras dançando sob as luzes de segurança. Era quase meia-noite e ela acabará de sair de uma reunião de emergência do conselho que durará horas, uma discussão acalorada sobre projeções trimestrais que a deixará emocionalmente esgotada e fisicamente exausta. A voz vinha da escuridão perto do prédio. Um homem emergiu das sombras, Marcus Johnson, o segurança do turno da noite. Seus 42 anos carregavam o peso de uma vida difícil, e suas mãos tremiam levemente enquanto ele se aproximava dela com passos cautelosos. Apesar do horário tardio, seu uniforme estava impecável e profissional, um forte contraste com a urgência em sua voz. Marcus. Sarah franziu a testa, sua irritação crescendo rapidamente. Que diabos está acontecendo? É quase meia-noite e eu tenho uma apresentação às 7 da manhã. Ela olhou para o relógio incrustado de diamantes, calculando mentalmente o pouco que dormiria antes de mais um dia exaustivo de guerra corporativa. Ela não conhecia Marcus bem. Para ela, ele era apenas mais um funcionário invisível, o ex-presidiário que a empresa contratara 6 meses antes, como parte de um programa de reintegração social recomendado por seu departamento de relações públicas. Um homem silencioso que trabalhava nas sombras enquanto ela construía impérios, alguém que acenava respeitosamente quando ela passava, mas nunca falava a menos que lhe dirigissem a palavra. Por favor, Senhora Mitchell, disse Marcus, mantendo uma distância respeitosa, mas posicionando-se entre ela e o carro. Eu sei como isso parece, mas a senhora precisa me ouvir. Há algo errado com o seu veículo. A voz dele carregava um peso que ela nunca ouvirá antes, não o tom deferente de um funcionário se dirigindo ao seu superior, mas a convicção urgente de alguém que presenciara um perigo real. Havia algo em seus olhos escuros que a fez parar, uma intensidade que cortava sua impaciência executiva. Sarah zombou, conferindo seu Rolex novamente e calculando a distância da estrada pela montanha até sua cabana. Marcus, agradeço sua dedicação, mas estou atrasada. Se houver algum problema de segurança, você pode reportá-lo amanhã de manhã pelos canais apropriados. O que ela não sabia era que Marcus vinha observando, documentando e conectando pontos há semanas. Sua posição como guarda noturno lhe dava acesso a áreas e conversas que outros funcionários jamais testemunhariam. E durante suas rondas silenciosas por corredores vazios, ele vira coisas, ouvirá coisas, fotografara coisas que o mantinham acordado durante o dia, planejando e se preparando para aquele exato momento. Não há tempo para canais apropriados, insistiu Marcus, com a voz carregada de uma urgência que fez Sarah parar. As luzes fluorescentes do estacionamento lançavam sombras ásperas em seu rosto envelhecido, realçando a determinação em sua expressão. Seu parceiro, Richard Webb, ele não é quem você pensa que é. O nome atingiu Sarah como um tapa. Richard Webb foi seu vice-presidente e sócio por 5 anos, a mente brilhante na área financeira que ajudou a transformar sua pequena startup de tecnologia em uma corporação bilionária. Mais do que isso, ele era seu noivo, o homem com quem ela planejava se casar em 2 meses, cujo anel brilhava em seu dedo até agora. Você perdeu completamente a cabeça, disse Sarah, com a voz fria. Ela deu um passo em direção à porta do carro, mas Marcus se moveu ligeiramente, ainda mantendo sua posição protetora. Richard é o homem mais honesto que eu conheço. Ele é. É o homem que contratou um mecânico para sabotar os freios do seu carro, interrompeu Marcus, tirando um envelope amassado do bolso do uniforme. Suas mãos estavam firmes agora, o tremor substituído pela calma de alguém que se preparou para aquele confronto por semanas. É o homem que herdará 60% da empresa quando você morrer, de acordo com o testamento que você assinou na semana passada. Sarah sentiu o mundo se inclinar ligeiramente. O testamento. Ela o assinará sem lê-lo completamente, confiando em Richard para cuidar dos detalhes legais enquanto ela se concentrava nas próximas negociações de fusão. Era uma atualização de rotina, ele dissera. Proteção mútua caso algo acontecesse durante suas perigosas viagens de negócios. Marcus estendeu o envelope e ela pôde ver que estava cheio de documentos, fotografias e o que pareciam ser e-mails impressos. Está tudo aqui. Conversas gravadas, transferências bancárias, contratos.
Tenho tudo documentado, Senhora Mitchell. Tudo o que ele pensou que ninguém jamais veria. Por um momento que se estendeu como uma eternidade, Sarah olhou para aquele homem, um ex-presidiário que ela mal conhecia, oferecendo provas de que o amor de sua vida queria assassiná-la. Era impossível. Era uma loucura. Richard trazia café todas as manhãs, lembrava-se de suas flores favoritas, a abraçava quando ela chorava pela morte do pai. Mas havia algo nos olhos de Marcus. Uma certeza sombria que ela reconhecia em si mesma ao fechar negócios importantes, a confiança inabalável de alguém que havia feito sua lição de casa com esmero, a certeza de alguém que sabia exatamente do que estava falando e que arriscara tudo para dizer a verdade. Ela pegou o envelope com as mãos trêmulas, mas não o abriu. Ainda não. O peso parecia mais pesado do que deveria, como se contivesse não apenas papéis, mas a destruição de tudo que ela acreditava sobre sua vida. Como você descobriu isso? Quando você passa 5 anos na prisão por um crime que não cometeu, disse Marcos simplesmente, sua voz carregando a dignidade silenciosa de alguém que sobreviveu ao impensável. Você aprende a prestar atenção aos detalhes que outras pessoas ignoram. Você aprende que pessoas sorridentes podem ser as mais perigosas. Você aprende que as pessoas que parecem mais confiáveis são frequentemente as que planejam sua destruição. Sarah olhou para o envelope em suas mãos, depois para Marcos, depois para o carro em que estava prestes a entrar. A Mercedes, que fora seu orgulho e alegria, símbolo de seu sucesso, agora parecia sinistra sob as luzes do estacionamento. O carro que, segundo este homem, a mataria antes que ela chegasse à cabana na montanha onde planejava passar um fim de semana tranquilo revisando os documentos da fusão. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido pelo zumbido distante do trânsito noturno e pelo zumbido suave das luzes de segurança. Sarah percebeu que todo seu mundo estava em jogo naquele momento. Confiar no homem que amava ou acreditar no homem que mal notara. Se você está se perguntando como um ex-presidiário descobriu uma conspiração que ninguém mais viu, não perca o próximo capítulo desta história. Inscreva-se no canal porque você ficará chocado com o que Marcus Johnson sabia sobre Richard Webb e o plano que ele estava prestes a colocar em ação. As mãos de Sarah tremiam quando ela abriu o envelope sob a luz fraca do estacionamento. Dentro havia e-mails impressos, extratos bancários que pareciam ser fotos tiradas através de janelas. Ela prendeu a respiração ao ler a primeira página, uma conversa entre Richard e alguém chamado Tony M. O acidente precisa parecer natural. Falha no freio naquelas curvas da montanha até a cabana dela. O seguro vai pagar e eu terei controle total da empresa em 30 dias. Isso não pode ser real, sussurrou Sarah, mas, mesmo enquanto dizia isso, as peças começaram a se encaixar. O interesse repentino de Richard em atualizar seus testamentos. Sua insistência para que ela dirigisse sozinha até a cabana naquele fim de semana. A maneira como ele a pressionava para transferir mais ações da empresa para fins fiscais. Marcos observou o rosto dela mudar de descrença para horror crescente. Tem mais. Ele tem desviado fundos por meio de contratos falsos de consultoria. A empresa está sangrando dinheiro, mas ele está escondendo isso da diretoria. Sua morte cobriria os rastros dele e o tornaria rico. O que Sarah não sabia era que Marcos vinha construindo este caso metodicamente há 3 meses. Sua experiência na prisão lhe ensinara paciência e meticulosidade, habilidades que se provaram inestimáveis ao caçar predadores internos caros. Durante suas rondas noturnas, ele notara Richard ficando até tarde no departamento financeiro, trabalhando em computadores que não eram seus. Ele vira as conversas breves e frias com visitantes suspeitos que não assinavam registro de hóspedes. Por que eu deveria acreditar em você? Perguntou Sarah, embora sua voz carecesse de convicção. Você é um criminoso condenado. Richard é. É um homem que acha que sou burro demais para entender o que estou vendo, interrompeu Marcos. Assim como acha que você é crédula demais para questionar seus motivos. Ele me vê como invisível, a ex-presidiária que esvazia latas de lixo e verifica fechaduras. Ele não faz ideia de que tenho mestrado em contabilidade. Os olhos de Sarah se arregalaram. Você é contadora? Era, antes de ser incriminada por apropriação indébita pelo meu antigo empregador. A amargura na voz de Marcos era inconfundível. Passei 5 anos em segurança máxima por um crime cometido pelo meu supervisor.
Ele testemunhou contra mim, e o júri acreditou mais no homem branco de terno do que no negro com empréstimos estudantis. O paralelo atingiu Sarah como um golpe físico. A história se repetia. Mais um homem no poder traindo confiança, destruindo vidas para ganho pessoal. Mas, desta vez, alguém estava observando. Alguém que conhecia os sinais. Naquele momento, a BMW de Richard entrou no estacionamento. O sangue de Sarah gelou ao ver o noivo sair, checando o celular com uma confiança casual. Ele olhou para cima e sorriu. Aquele mesmo sorriso encantador que conquistara seu coração 5 anos antes. Sarah, querida, ainda está aqui? E Marcos? Seu tom mudou ligeiramente ao notar o segurança. Você não deveria estar fazendo suas rondas em vez de incomodar executivos. A arrogância desdenhosa na voz de Richard foi como um tapa. Marcos se endireitou, encontrando o olhar firme de Richard. Só estou garantindo a segurança da senhora Mitchell. Senhor, houve algumas preocupações com a adulteração de veículos na área. O sorriso de Richard vacilou por apenas uma fração de segundo, tão breve que Sarah quase não o viu. Mas Marcos viu. Aquela microexpressão de pânico antes de a máscara voltar ao lugar. Adulteração de veículos? Que ridículo. Marcos, acho que a paranoia da prisão pode estar afetando seu julgamento. Talvez seja a hora de discutirmos sua situação profissional. A ameaça foi clara e casual, feita com a confiança de um homem que nunca havia enfrentado consequências reais. Richard não fazia ideia de que Marcos vinha gravando todas as conversas há semanas, que já havia copiado documentos financeiros, que possuía provas suficientes para destruí-lo completamente. Claro, Sr. Webb, respondeu Marcos suavemente. Tenho certeza de que a senhora Mitchell aprecia sua preocupação com a segurança dela. Enquanto Richard caminhava em direção à entrada do prédio, alegando ter esquecido algo em seu escritório, Sarah notou detalhes que havia ignorado anteriormente. A maneira como ele imediatamente tentou desacreditar Marcos. O leve pânico quando a adulteração do veículo foi mencionada. A ameaça disfarçada de preocupação. Ele vai tentar silenciá-lo, disse ela baixinho para Marcos. Deixe-o tentar, respondeu Marcos, dando um tapinha no bolso onde um pequeno gravador estava escondido. Estou me preparando para este momento desde o dia em que percebi o que ele estava planejando. Mas, Sarah, você precisa entender, isso é mais profundo do que simplesmente matá-la por dinheiro. Ele puxou outro documento. Richard entrou em contato com seu maior concorrente, a Artman Industries. Eles lhe ofereceram um cargo de CEO se ele pudesse entregar a lista de cliente se a tecnologia proprietária da sua empresa. Sua morte não foi apenas por herança, foi por espionagem corporativa. O peso da traição caiu sobre Sarah como um tsunami. O homem que ela amava, o homem com quem planejava se casar, havia planejado sistematicamente não apenas seu assassinato, mas a destruição de tudo que ela havia construído. Quando Richard saiu do prédio, sua expressão havia mudado. A confiança casual se foi, substituída por algo mais firme, mais calculista. Ele havia tomado uma decisão. Sarah, precisamos conversar em particular, disse ele, com uma voz rouca que ela nunca ouvirá antes. Marcos, você está dispensado. Permanentemente. Mas Marcos não se moveu. Em vez disso, aproximou-se de Sarah. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu verdadeiramente protegida. Este ex-presidiário, este homem que ela mal notara, era a única pessoa entre ela e uma traição tão profunda que ameaçava destruir tudo. O que nem Sarah nem Richard sabiam era que Marcos havia passado a última semana armando uma armadilha tão elaborada, tão cuidadosamente construída, que, quando disparasse, exporia não apenas os crimes de Richard, mas toda uma rede de corrupção que ia muito além da Mitchell Corp. O caçador estava prestes a se tornar a caça, e o homem que eles haviam descartado como invisível estava prestes a provar quão perigosa a subestimação poderia ser. Você tem razão, Sr. Webb, disse Marcos calmamente, removendo seu crachá de segurança e colocando no capô da Mercedes de Sarah. Estou dispensado. Permanentemente. O sorriso de Richard retornou, frio e triunfante. Excelente. Sarah, vamos entrar e discutir isso racionalmente, longe de distrações. Mas quando Richard se virou em direção ao prédio, Marcos fez um gesto sutil com a mão. Do outro lado do estacionamento, faróis se acenderam.
Um sedã prateado que estava estacionado na área de visitantes ligou o motor. Na verdade, Richard, disse Marcos, sua voz carregada de uma nova autoridade que fez Sarah e Richard congelarem. Acho que o FBI estaria muito interessado nesta conversa. As portas do sedã se abriram e duas figuras de terno escuro saíram. A agente Lisa Shen e o agente Michael Torres, com seus crachás brilhando sob as luzes do estacionamento. Eles estavam esperando há mais de uma hora, ouvindo cada palavra através do fio que Marcos usava. Departamento Federal de Investigação, anunciou a agente Shen, sua voz cortando o ar da noite. Richard Webb, você está preso por conspiração para cometer assassinato, apropriação indébita e fraude eletrônica. O rosto de Richard ficou branco, depois vermelho de raiva. Isso é loucura. Sarah, você não pode acreditar que esse ex-presidiário está me enganando. Eu sou sua noiva. Mas Sarah encarava Marcos com uma nova compreensão. Você planejou isso. Tudo. O momento, o local. Você sabia que ele voltaria esta noite. Marcos assentiu. Richard tem um padrão. Toda vez que se sente ameaçado, ele se agrava. Eu contava com a arrogância dele. Ele olhou diretamente para Richard, que estava sendo algemado. Veja bem, o que você nunca entendeu é que a prisão ensina duas coisas: paciência como construir um caso sólido. O que Richard não sabia era que o emprego aleatório de Marcos na Mitchell Corp não tinha sido aleatório. 3 meses antes, Marcos receberá uma carta de seu ex-companheiro de cela, Danny Rodrigues, que havia sido libertado 6 meses antes. Danny trabalhava como empreiteiro de manutenção e ouvirá conversas na Mitchell Corp que lhe pareciam familiares, o mesmo tipo de manipulação financeira que destruíra a vida de Marcos. Agente Shen, disse Marcos, puxando um pequeno gravador e uma grossa pasta de papel pardo. Está tudo aqui. 3 meses de conversas gravadas, fotografias de trocas de documentos e registros financeiros que mostram o padrão de apropriação indébita. O agente Torres assobiou enquanto folheava as evidências. Isso é incrivelmente completo. Sr. Johnson, o senhor deveria ter sido um investigador federal. Eu ia ser, respondeu Marcos calmamente, antes que minha vida fosse arruinada por alguém como ele. Sarah percebeu que estava testemunhando algo extraordinário. Não se tratava apenas de salvar sua vida, tratava-se de um homem resgatando seu futuro roubado, provando sua inteligência e integridade para o mundo que o havia descartado. Richard, com as mãos algemadas atrás das costas, fez uma última jogada desesperada. Sarah, me escute. Ele está manipulando você. Verifique os antecedentes dele. Ele é um criminoso condenado. Você não pode confiar nele em vez de mim. Na verdade, disse a agente Shen, consultando seu tablet, a condenação do Sr. Johnson foi anulada há 8 meses. Novas evidências provaram que ele foi incriminado por seu supervisor, Robert Money. Money agora está cumprindo 12 anos em uma prisão federal. A revelação caiu como um raio. Marcos não era apenas um ex-presidiário. Ele era um homem inocente cuja reputação finalmente havia sido limpa. E ele usará sua segunda chance não por vingança, mas para impedir que outra pessoa inocente fosse destruída. Você está de olho no Richard há meses, disse Sarah, esclarecendo toda a extensão da operação de Marcos. A posição no turno da noite, o timing, você orquestrou tudo isso. Aprendi sobre o padrão de Richard com Danny, explicou Marcos. Charme, manipulação, traição. O mesmo manual que destruiu minha vida anterior. Mas desta vez eu não seria a vítima. O agente Torres estava lendo os direitos de Richard, mas ele continuava gritando por cima dele. Isso é uma cilada. Ele me armou uma cilada. Ele é só um segurança. Na verdade, disse Marcos, puxando um documento com aparência oficial, a partir de amanhã, serei o novo chefe de segurança da Mitchell Corp. Sarah me ofereceu o cargo esta tarde, embora não soubesse da operação desta noite. Os olhos de Sarah se arregalaram. Ela de fato havia promovido Marcos naquela tarde, impressionada com seus relatórios de segurança detalhados e recomendações. Ela não fazia ideia de que estava lhe dando o disfarce perfeito para sua investigação. A compostura de Richard finalmente se rompeu completamente. Você acha que venceu? Não tem ideia da profundidade disso. As indústrias Artman têm gente por toda parte. Eles vão destruir vocês dois.
A agente Shen trocou olhares com seu parceiro. O Sr. Webb acabou de nos dar uma causa provável para investigar as indústrias Artman. Obrigada pela confissão. Enquanto os agentes levavam Richard embora, ele se virou uma última vez. Sarah, você está escolhendo um criminoso em vez de mim, acima de tudo que construímos juntos. Não, disse Sarah, com a voz firme e forte. Estou escolhendo o homem que salvou minha vida em vez do homem que tentou acabar com ela. Marcos observou Richard desaparecer no banco de trás do sedã federal, mas não havia satisfação em seus olhos, apenas uma determinação silenciosa. Sarah, há algo mais que você precisa saber. Richard não estava trabalhando sozinho na sua empresa. Ele teve a ajuda de alguém do seu conselho. A noite não tinha acabado. Na verdade, o plano mestre de Marcos estava apenas começando a se desenrolar, e o homem que havia sido descartado como invisível estava prestes a expor uma conspiração que atingia os mais altos níveis corporativos dos Estados Unidos. O membro do conselho de que você está falando, disse Sarah lentamente, sua mente correndo pelas possibilidades. Quem é? Marcos pegou o celular e mostrou a ela uma série de fotos tiradas pelas janelas do escritório. Doutora, Patricia Hartwell, seu membro mais antigo no conselho e supostamente sua melhor amiga. Sarah sentiu o mundo se inclinar novamente. Patricia tinha sido sua mentora, a mulher que a encorajou a fundar a Mitchell Corp. Elas compartilharam inúmeros jantares, férias e confidências. Isso é impossível. Patricia me apresentou a Richard. Ela o recomendou para o cargo de vice-presidente. Exatamente, disse Marcos, sério. Ela orquestrou tudo. Richard foi seu recrutamento, sua arma. Mas ela cometeu um erro crucial. Subestimou o segurança noturno que esvaziou o lixo do escritório dela. O rádio da agente Shen instalou. Shen aqui. Pode falar. Temos a doutora Hartwell sob custódia em sua residência, disse a voz pelo rádio. Ela estava tentando embarcar em um jato particular para a Suíça. Tinha 2,3 milhões de dólares em carteiras de criptomoeda e um passaporte falsificado. Sarah cambaleou para trás, apoiando-se no Mercedes. 20 anos de amizade, mentoria e confiança, tudo uma mentira. Mas por quê? Patrícia tem sua própria empresa, seu próprio patrimônio. Tinha, corrigiu Marcos. A Hartwell Pharmaceuticals está falida há 18 meses. Ela vem usando sua posição no conselho para canalizar contratos da Mitchell Corp para empresas de fachada que controla. Como se isso não bastasse, ela se uniu à Artman Industries para orquestrar uma aquisição completa. A agente Torres apareceu ao lado de Marcos, segurando uma bolsa de provas contendo um laptop. Sr. Johnson, suas informações estavam corretas. Encontramos o software do Kill Switch no computador do Dr. Hartwell, projetado para travar os servidores da Mitchell Corp após a morte de Sarah, tornando a empresa vulnerável a uma aquisição hostil. A extensão da traição era impressionante. Não se tratava apenas de assassinato por herança, tratava-se de destruir tudo que Sarah havia construído e entregar os pedaços aos seus concorrentes. Do veículo do FBI, Richard começou a gritar ao perceber o quão completamente havia sido superado. Você não entende. Ela me prometeu o cargo de CEO. Patrícia disse que administraríamos tudo juntas depois que Sarah se fosse. A agente balançou a cabeça, desgostosa. O Dr. Hartwell tinha um plano muito diferente. Sr. Webb, de acordo com os documentos que aprendemos, o senhor deveria morrer em um acidente de carro 6 meses após a morte de Sarah. Ela nunca teve a intenção de dividir o poder com ninguém. A revelação atingiu Richard como um golpe físico. Ele estivera disposto a assassinar a mulher que alegava amar, apenas para descobrir que ele próprio estava marcado para morrer. Seu rosto se contorceu de raiva e descrença quando toda a extensão de sua manipulação se tornou clara. Marcos, disse Sarah, virando-se para encará-lo com respeito renovado, há quanto tempo o senhor está planejando esta operação? 8 meses, respondeu Marcos. Desde o dia em que minha condenação foi anulada e eu soube que Patricia Hartwell havia testemunhado como testemunha de defesa de Robert Money, o homem que me incriminou. Ela é especialista em encontrar pessoas desesperadas e transformá-las em armas. O telefone de Sarah vibrou com um alerta de emergência.
Os preços das ações da Hartmann Industries despencavam à medida que a notícia das prisões do FBI se espalhava. Em contraste, as negociações pré-mercado da Mitchell Corp estavam em alta à medida que os investidores percebiam que a empresa havia sido salva da destruição interna. O agente Shen abordou Sarah com um tablet com os registros financeiros. Senhora Mitchell, precisamos que a senhora entenda toda a extensão do que o Sr. Johnson impediu. O Dr. Hartwell e o Sr. Webb planejavam liquidar os ativos da sua empresa em até 60 dias após a sua morte. 3.000 funcionários teriam perdido seus empregos e sua tecnologia proprietária teria sido vendida para concorrentes estrangeiros. Marcos observou Sarah processar a magnitude do que havia sido salvo, não apenas a sua vida, mas o sustento de milhares de pessoas que dependiam da Mitchell Corp. Só mais uma coisa, Sarah. O mecânico que deveria sabotar seus freios. Ele me contatou ontem. Patrícia ofereceu a ele mais $50.000 para fazer parecer que eu era responsável pela sua morte. Mesmo vitoriosa, ela planejava destruir mais uma pessoa inocente. A crueldade sistemática daquilo tirou o fôlego de Sarah. Patrícia não havia apenas planejado um assassinato, ela planejara incriminar a única pessoa que poderia ter salvado Sarah, garantindo que a verdade morresse com os dois. Richard fez uma última tentativa de manipulação, gritando da viatura. Sarah, eu te amei. Eu nunca quis te machucar. Patrícia me manipulou também. Mas Sarah olhou para Marcos, o homem que arriscara tudo para salvar sua vida, que passará meses construindo um caso incontestável enquanto trabalhava em um emprego de salário mínimo, que transformará sua condenação injusta na sabedoria necessária para evitar outra injustiça. O amor não planeja assassinatos, Richard, disse ela calmamente. A integridade salva vidas. Enquanto veículos do FBI se afastavam com seus prisioneiros, Sarah percebeu que o homem que ela mal notara não apenas salvara sua vida, mas também preservara tudo o que ela havia construído. Marcos Johnson não apenas impediram um crime, ele expora uma conspiração que atingira os mais altos escalões do mundo corporativo americano, provando que às vezes as pessoas mais invisíveis veem tudo. O sol começava a nascer sobre o estacionamento, pintando o céu em tons de dourado e laranja. Um novo dia amanhecia e, pela primeira vez em meses, Sarah se sentia verdadeiramente segura. 6 meses depois, Sarah estava na sala de reuniões reformada da Mitchell Corp, observando Marcos discursar para uma sala cheia de executivos de segurança de empresas da Fortune 500. Sua apresentação sobre a avaliação de vulnerabilidade corporativa estava sendo gravada para um programa de treinamento que seria implementado em todo o país. O homem que antes esvaziava latas de lixo em silêncio agora chamava a atenção de COR e agentes federais. Sua condenação injusta havia se transformado em uma expertise que nenhuma sala de aula poderia ensinar, a capacidade de enxergar através de mentiras proteger os inocentes. A chave para prevenir a espionagem corporativa, explicou Marcos à plateia, é entender que as maiores ameaças geralmente vêm daqueles em quem mais confiamos. Predadores se baseiam em nossos pontos cegos, em nossas suposições sobre lealdade e amizade. Sarah sorriu ao vê-lo responder a perguntas com a confiança de alguém que sobreviveu ao pior e emergiu mais forte. Após as prisões, ela nomeou Marcos diretor de segurança da Mitchell Corp, com um salário que refletia seu verdadeiro valor, não como um segurança que recebia salário mínimo, mas como o homem que salvara uma empresa bilionária. As consequências para os conspiradores foram rápidas e permanentes. Richard Webb recebeu 15 anos de prisão federal por conspiração para cometer assassinato e peculato. Seus bens foram apreendidos para pagar indenização à Mitchell Corp, deixando com nada além do macacão laranja que agora usava diariamente. Patrícia Hartwell teve um desempenho ainda pior. 22 anos por orquestrar toda a conspiração, além de acusações adicionais relacionadas à fraude e falência de sua própria empresa. Aos 68 anos, ela provavelmente morreria na prisão. A mulher que construiu sua carreira destruindo outras finalmente enfrentou alguém que evitou com inteligência em vez de violência. A Hartmann Industries entrou em colapso total quando a investigação do FBI revelou seu padrão sistemático de sabotagem corporativa. 17 executivos foram indiciados e as ações da empresa perderam valor da noite para o dia. A tentativa de aquisição hostil saiu pela culatra espetacularmente, provando que a corrupção eventualmente se autodevora. A Mitchell Corp, por sua vez, nunca esteve tão forte.
Sem o desfalque de Richard drenando recursos, a sabotagem de Patrícia minando as operações, o verdadeiro valor da empresa havia emergido. Sarah aproveitou a crise para implementar novas medidas de transparência e programas de participação nos lucros dos funcionários, o que tornou sua força de trabalho extremamente leal. Senhora Mitchell, a agente Shen se aproximou após a apresentação de Marcus. Queria que soubesse que o trabalho de Marcus no caso Hartwell levou a 17 prisões adicionais em 4 estados. Ele nos ajudou a desmantelar uma rede que vínhamos investigando há 3 anos. Sarah observou Marcus apertar as mãos de executivos que agora procuravam seus serviços de consultoria. Ele é notável. Só tenho vergonha de ter precisado de uma experiência de quase morte para eu enxergar que estava bem na minha frente. Marcus se juntou a eles, ouvindo o comentário. Sarah, você viu quando mais importava. Você acreditou em um ex-presidiário em vez do seu noivo, quando tudo que a lógica dizia para não acreditar. A agente Torres, que se tornará amiga durante a investigação, riu. Ela também a promoveu a chefe de segurança antes de saber da sua operação. Eu diria que ela tem bons instintos. A ironia não passou despercebida por nenhum deles. A decisão de Sarah de dar uma chance a Marcus por meio do programa de reintegração salvou não apenas a vida dela, mas toda a empresa. O homem que a sociedade havia descartado como criminoso provou ser a pessoa mais moral na sala. Naquela noite, Sarah e Marcus estavam no estacionamento vazio da empresa, onde tudo havia começado 6 meses antes. A Mercedes que a teria matado havia sido substituída por um modelo novo, mas, mais importante, ela havia substituído a confiança ingênua que quase a destruiu por sabedoria genuína. Você já pensou no que teria acontecido se não tivesse se manifestado naquela noite? Perguntou Sarah. Marcus considerou a pergunta cuidadosamente. Penso nas 3.000 pessoas que teriam perdido seus empregos. Penso nos dispositivos médicos inovadores que sua empresa desenvolve e que salvam vidas. Algumas coisas são maiores do que a segurança pessoal. Sarah estudou o rosto dele sob as luzes do estacionamento, vendo não o ex-presidiário que inicialmente imaginara, mas um homem de extraordinária integridade que transformará seu sofrimento em um escudo para os outros. Marcus, eu te devo a minha vida. Não, respondeu Marcus simplesmente. Você se deve crédito por ouvir quando era preciso. Isso é algo que o dinheiro não compra e o poder não pode falsificar, a sabedoria de reconhecer a verdade mesmo quando ela vem de fontes inesperadas. Enquanto caminhavam juntos em direção ao prédio, a CEO e seu diretor de segurança, parceiros na reconstrução do que a traição quase havia destruído, Sarah refletiu sobre a lição que quase lhe custou tudo. As pessoas que descartamos como invisíveis costumam nos ver com mais clareza. As vozes que somos tentados a ignorar podem ser aquelas que falam as verdades mais importantes. E, às vezes, a pessoa que salva sua vida é aquela que você nunca pensou valorizar. Marcus Johnson provou que a melhor vingança não é destruir seus inimigos, é ter um sucesso tão completo que a traição dele se torne a base do seu triunfo. Ele transformou a prisão injusta em sabedoria, o trabalho com salário mínimo em expertise e a rejeição da sociedade em uma oportunidade de proteger os outros. Eles tentaram silenciá-lo, desprezá-lo e usá-lo. Em vez disso, ele os expôs, derrotou, por fim, o superou. O ex-presidiário se tornou o guardião, e o guardião se tornou o herói. Se você já foi subestimado ou desprezado por causa do seu passado, lembre-se da história de Marcus Johnson. Inscreva-se neste canal para mais histórias que provam que a arma mais poderosa contra a injustiça não é a raiva ou a vingança, é a inteligência, a paciência e a determinação inabalável de proteger os outros dos predadores que quase o destruíram.